Graça e paz, amados, bem-vindos ao nosso encontro semanal. Estamos começando um trimestre novo com uma lição poderosíssima. Nós vamos falar sobre família. E o desejo do meu coração é que os nossos encontros possam edificar, restaurar não só o seu casamento, mas como também a sua família e ajudar você a superar os desafios, os preconceitos e os tabus. Então, vem com a gente porque esse trimestre ele promete. Deus vai mudar a sua história e vai mudar a história dos seus. Amém, queridos? O título de hoje é Casamento, o lugar onde tudo começa. O texto bíblico está em Gênesis 2, do versículo 18 ao versículo de número 24, e que diz: Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma ajudadora que lhe corresponda. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como lhe chamaria, e o nome que o homem deu a todo ser vivente, esse foi o seu nome. Assim o homem deu o nome a todos os animais domésticos, aves dos céus e todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora que lhe correspondesse. Olha que detalhe no texto, irmãos, fantástico. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Então tomou o Senhor Deus uma das suas costelas, fechou a carne em seu lugar. Então, da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe ao homem. Disse o homem: essa é agora osso do meu osso, carne da minha carne, ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne, palavra do Senhor. O nosso textual, irmãos, ele é impactante. Diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio, o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e ao adultério, Deus os julgará. Hebreus 13, versículo de número 4. Temos 3 objetivos hoje. Prepara aí, meu irmão, que nós vamos voar. Primeiro objetivo é conhecer a origem e a formação da família de acordo com o livro de Gênesis. Segundo é compreender que Deus formou a família para ser fonte de bênção às suas criaturas. E terceiro é identificar as características fundamentais do casamento à luz da Escritura Sagrada. Pois bem, meu irmão, ao longo desse trimestre estudaremos sobre a vida em família. Veremos que no decorrer das lições, que em todo o período bíblico, a primeira instituição divina foi destacada como sendo a manifestação da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Também vamos observar que a sua preservação constitui-se na preservação da civilização. Na chamada pós-modernidade, marcada pelo hedonismo, a célula máter da sociedade, ela vem sofrendo terríveis e sistemáticos ataques. Meu irmão, eu acredito que nunca, na história, a família foi tão bombardeada como nesses dias agora. Há, inclusive, acredite se você quiser, teóricos que, como nós veremos nas lições posteriores, que afirmam a importância, escute isso, a importância de se desconstruir os valores judaico-cristãos, sobretudo no que tange a família tradicional. Nesta lição introdutória, no entanto, nós vamos analisar a gênesis do casamento de acordo com a narrativa do primeiro livro bíblico e também as suas implicações nos dias atuais. Então, eu quero começar falando sobre os males da solidão e a resposta do Éden. Meu irmão, de acordo com João Cassiopo, professor de psicologia da Universidade de Chicago, um cara fenomenal, um babiça no assunto, ele diz que a solidão pode ser tão nociva para o indivíduo quanto o fumo. É isso aí mesmo que você ouviu. E por que isso ocorre? Porque Deus
fez o homem para viver em família. Meu irmão, minha irmã, é no relacionamento com o outro que o processo de individuação ele ocorre. Agora veja que detalhe interessante, porque o texto diz que ele não estava só, Adão. Ele estava em meio a animais. Ou seja, mesmo estando em meio a animais, ele se sentia como? Sozinho. Os 2 primeiros capítulos de Gênesis estão relacionados à origem do universo, à origem dos animais e à origem dos homens, do homem. Na criação, nós vamos encontrar 5 vezes a expressão "e viu Deus que era bom", de Gênesis 1, do 10 ao 25, você vai ver isso. Porém, quando chega no fim do 6º dia, culminando com a criação do homem, o escritor declara em alto e bom tom: "E eis que era muito bom". Olha só que detalhe fantástico. Ou seja, o autor ele destaca o homem como coroa da criação. E tal destaque justifica-se em função de 2 elementos básicos. Olha o que está escrito em Gênesis 2, versículo 7. "Formou o Senhor homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou o quê? Alma vivente". Primeiro elemento é que ele foi formado a partir do pó da terra. O verbo formar no hebraico, yassar, ele indica a construção de um vaso de barro pelas mãos do oleiro. Você lembra de alguma coisa? Jeremias 18, versículo 4? Isso revela, irmãos, que Deus não chamou o homem à existência. Ele o fez com as próprias mãos em um ato artístico de amor e de beleza. Efésios 2,10 diz assim: "Pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a qual Deus preparou para que nela andássemos". O segundo elemento é que ele foi feito alma vivente a partir do quê? Do sopro divino. Adão foi feito, meu irmão, à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, ele foi dotado de personalidade, razão, vontade e sentimentos, e também de atributos morais, sendo capaz de dominar e tomar decisões. Gênesis 1, 26 ao 30. Olha só que detalhe bacana. Então disse Deus: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra". Assim Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea o criou. Deus os abençoou e disse: "Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai a dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra". E disse Deus ainda: "Tenho-vos dado toda a erva que produz semente e se acham sobre a face da terra. Também as árvores que dão fruto, que dão semente, elas vos servirão de mantimento". Então veja você, esses eram os atributos o quê? Morais, a capacidade de dominar e a capacidade de tomar o quê? Decisões. Em síntese, nota-se que os animais foram feitos cada um conforme o quê? A sua espécie. O homem, no entanto, meu irmão, foi criado conforme a espécie de Deus. Isso é, com a participação da natureza divina. Esse fato, irmãos, ele tanto revela a posição de honra do homem, quanto ressalta o abismo posto entre Adão e os animais. Ambos foram criados com naturezas o quê? Distintas, isto é, escute isso, isto é, não havia possibilidade deles estabelecerem relacionamentos profundos, permeados por diálogos interiores e vínculos íntimos. Adão, mesmo nomeando cada animal, mesmo vivendo entre os animais, ele sentia-se só,
fato que se expressa no registro sagrado, Gênesis 2:20. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Aí quando Deus percebe tudo isso, que Adão ele está só, mesmo vivendo em meio a muitos animais, ele vai agir. Porque dentro do contexto de solidão, após observar a condição de Adão, o Senhor anunciou, Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só. Meu irmão, vamos combinar uma coisa? Se Deus disse que não é bom que o homem esteja só, quem somos nós para discordar dele? Bem porque nos dias atuais a ciência humana, sobretudo a psicologia, reforma a enunciação divina. Concorda com o que o Senhor fala aqui. E esse texto aqui é tão poderoso que essa declaração divina revela pelo menos 3 grandes verdades. Primeiro, é que a solidão é ruim. Você pode falar o que você quiser, a solidão é ruim. Segundo, o homem não é autossuficiente. Terceiro, todos nós precisamos ser complementados. Ah, meu irmão, e para nossa alegria, como diz, o louvor, para nossa alegria, meu irmão, o nosso Deus não apenas fala, ele age. E aí o que ele faz? Ele dá um presente para Adão. Ele traz uma mulher, entrega nas mãos de Adão. Eva, meu irmão, é a resposta de Deus para Adão. Para acabar de vez com a dolorosa solidão de Adão, Deus operou um milagre. Ele criou a mulher. Que maravilha! O texto de Gênesis 2:18 diz o quê? Vou fazer, escute, irmão, porque esse versículo ele é muito, muito significativo, ele é cheio de revelações. Ele diz, vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua metade. Existe outra versão que diz, farei para ele uma ajudadora que lhe corresponda. Olha aqui, irmão, isso é muito forte, isso é muito revelador. Eu vou destacar aqui, nesse contexto, algumas verdades. E me acompanha aí. Olha o que diz o texto, versículo 18, parte B. Farei. Ou seja, meu irmão, eu quero que você preste atenção nos detalhes. Olha a importância do verbo fazer. O Criador fez a mulher. Ela não foi fruto do acaso ou do improviso. Não, querido. Cada etapa da sua formação foi muito bem planejada. O Senhor fez cair um sono profundo em Adão, tirou uma costela de Adão e formou a mulher. Deus, escute isso, planejou e executou milagrosamente a criação da mulher. Isso significa que ela é obra-prima de Deus. E como tal, deve ser valorizada. Comece a valorizar esse presentão que Deus te deu, parceiro. Aí, depois de farei, ele diz o quê? Para ele. Olha que detalhe maravilhoso. A expressão para ele na NVI revela que o objetivo primário de Deus era resolver o problema da solidão de Adão. O Senhor, ele quis abençoar o homem, fazendo cessar a sua angústia primordial. Nisto fica claro o fato de Deus ter instituído a família para proporcionar ao homem e à mulher o sentido de completude. Aí diz, farei para ele uma ajudador, alguém que o ajude, não é alguém que o domine. Vou repetir, não é alguém que o domine. Não podemos, irmãos, nos deixar influenciar pela filosofia mundana que apregou a emancipação feminina, esse movimento aí feminista, que em seu bojo visa, na verdade, afastar a mulher dos propósitos de Deus.
Por outro lado, o termo adjuntora não tem sentido de escrava, mas de auxiliadora, cooperadora nas conquistas do homem. Agora escute o que eu vou dizer. Os relacionamentos estarão fadados ao fracasso quando estabelecidos sob a égide da dominação. Se houver dominação, esse relacionamento não vai para frente. Aí ele continua: farei para ele uma ajudadora que lhe corresponda. Cara, isso aqui é muito forte. Essa expressão, ela aponta para a capacidade criativa e racional da mulher, porque para auxiliar é preciso antes ser dotada de competência intelectiva. A versão Ara diz que seja o que é idônea. Uma pessoa idônea, ela está apta a desempenhar cargos e realizar obras. Significa dizer que a mulher, em sua natureza constitutiva, assemelha-se ao homem no que se refere ao quê? A capacidade produtiva. Então, quando Deus percebe que Adão está só e que faz a mulher para Adão e que junta a mulher a Adão, ali, irmão, se forma, ou seja, ali se dá a formação da família mediante o casamento. A união que forma as famílias ao redor do planeta, queridos, é tão significativa, é tão importante para a civilização, que os povos ao longo da história, de acordo com as suas próprias culturas e crenças, criaram, os seus cerimoniais e liturgias particulares, a fim de ressaltar a importância desse vínculo e as implicações decorrentes desse rito de passagem. Olha o que nós lemos, irmãos, o que nós lemos é muito sério. É muito sério. Nós lemos que Deus fez a mulher Eva para viver com o homem Adão, dando origem ao quê? A primeira família na Terra. A partir dessa união, nós identificamos o tecido constitutivo e as características fundamentais de todos os lares formados segundo o padrão de Deus. E isso fica claro. Agora, deixa eu definir aqui casamento, porque se você perguntar a alguém aí fora hoje, até mesmo, talvez, dentro das igrejas, cara, você cai para trás, porque se criou tantas definições que as pessoas não sabem mais o que é realmente casamento. E a sociologia, ela faz distinção entre casamento e família. Enquanto casamento seria o ato, evento ou processo que se atrela à cultura, família seria a instituição social. Entende-se por casamento, no entanto, a união estabelecida entre duas pessoas, com aval legal, ou seja, firmado em contrato religioso ou social, que demanda, acima de tudo, de uma relação profunda e íntima entre homem e mulher. Então, a partir de agora, segundo o texto de Gênesis, Adão e Eva são o exemplo do primeiro casal. Gênesis 2:22 diz: formou uma mulher e a trouxe a Adão. Caramba, cara, isso aqui. O Senhor, irmãos, Ele nos traz a sua provisão e supre as nossas necessidades. Cara, Adão ficou tão maravilhado com a criação divina, fato que se comprova na sua própria declaração. O que ele diz? Gênesis 2, 23 e 24. Disse o Senhor: este é osso do meu osso, carne da minha carne, ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à mulher e será uma só carne. Olha isso. Esta é agora osso do meu osso, carne da minha carne. Essa expressão, tem que ficar claro isso, não me indica hermafroditismo, pelo contrário, expõe tanto uma identificação interna, sentimento e alma, quanto externa anatomia favorável à união.
entre homem e mulher. Adão recebeu uma companheira da mesma espécie, meu irmão, podendo comunicar-se com ela em todos os sentidos. Na verdade, a ideia era, a proposta, na verdade, aqui, era o desfrute de uma profunda comunhão. Aí o texto continua: esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomar. Há um trocadilho no hebraico aqui que vale a pena comentar. Isha, varoa, se deriva de ish, varão, ou seja, significa que homem, ela, ou seja, ela foi tomada do homem. E de fato, irmãos, ambos são uma só carne. Quando você vê dois casais, né, os casais discutindo, né, se agredindo, né, se ofendendo, eles não sabem, na verdade, que quando um ofende o outro, está ofendendo a si mesmo. Efésios 5, 28 diz: assim devem os maridos amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Aí o texto continua: deixará o varão seu pai e sua mãe e se apegar-se à sua mulher. Ou seja, após o casamento, o casal deve assumir as responsabilidades da vida a dois. E também buscar a Deus a fim de que construa uma história comum. E aí vale a máxima popular, né, irmãos? Quem casa quer casa. Ah, querido, esse texto de Gênesis, irmãos, ele é muito forte. Aí no terceiro ponto nós vamos ver o que é as características do primeiro casamento. E aqui eu preciso lembrar a você, né, que em 2011 o Supremo Tribunal Federal reconheceu de maneira unânime a união estável entre casais do mesmo sexo como entidade familiar. Na prática, as regras valem para as relações estáveis entre homens e mulheres e são aplicadas aos casais gays. Porém, todavia, entretanto, a Constituição, meu irmão, da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 226, parágrafo 3º e 4º, declara, escute isso, declara: família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado e para efeito da proteção do Estado é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar. Meu irmão, não vem com esse papo furado, não cola. Também entende-se como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Nesse tempo, meu irmão, temos observado que os canais midiáticos e alguns segmentos da sociedade de forma crescente têm apresentado vários tipos de uniões com o intuito de desconstruir e banalizar o sentido e os valores fundamentais da família tradicional. E se faz necessário, portanto, sobretudo nos dias atuais, afirmar, ou seja, reafirmar os princípios bíblicos. Existem diversos tipos de uniões, mas a palavra de Deus, ela deixa claro que uma família propriamente dita, ela possui algumas características que são essenciais. E a primeira é o padrão da monogamia. E Gênesis fala sobre isso. Apenas uma mulher foi criada e dada ao homem. Esta realidade ressalta o fato de que a monogamia é o padrão divino para o casamento. Evidente que há na história, né, da civilização outros tipos de uniões. Todavia, a única que recebe a aprovação divina é a monogamia. Jesus Cristo, meu irmão, quando indagado sobre o divórcio, né, ele usou Gênesis como referência normativa para a constituição da família. Mateus 19, do 1 ao 8. Tendo concluído essas palavras, Jesus saiu da Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram uma grande multidão e ele curou a todos. Então se aproximaram os fariseus para testá-lo e perguntaram: é permitido o homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo?
E olha o que Jesus respondeu, irmãos, que maravilha. Não. Leste que no princípio o Criador fez homem e mulher e disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne? Olha isso. Portanto, qualquer relacionamento diferente deste, homem e mulher, configura-se em um desvio comportamental com consequências negativas. Outro é o padrão da heterossexualidade. O primeiro casamento deu-se entre pessoas de sexo diferente, hétero mais sexualidade, isto é, entre homem e uma mulher. Isto possibilitou a perpetuação da espécie humana. O casamento heterossexual, irmãos, ele é tão perfeito, escute isso, tão perfeito, que a própria anatomia humana, à luz da ciência, se completam nessa união. Não vem não. Não tem papo torto aqui não. Aqui é o que diz a palavra. E também tem o padrão da insolubilidade. Ou seja, Jesus, aprofundando as palavras de Adão, disse, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. E ele continua, o que Deus juntou não separa o homem. Isto nos permite afirmar, meu irmão, que o divórcio não reflete a perfeita vontade de Deus para homens e mulheres unidos pelo casamento. Então, o que nós vimos hoje? Primeiro, casamento é o lugar onde tudo começa. Falamos sobre os males da solidão e a resposta do Éden. Falamos sobre a formação da família mediante o casamento. E fechamos falando sobre as características do primeiro casamento. Padrão da monogamia, o padrão da heterossexualidade e o padrão da indissolubilidade. Então, e eu quero concluir a lição, meu irmão, dizendo o seguinte, família tem a sua origem em Deus, cara, não adianta. Foi Ele, o Senhor, quem definiu o padrão para o seu estabelecimento, visando o sucesso do casal e dos seus descendentes. O inimigo das nossas almas, ele luta incansavelmente para destruir essa instituição. Nós devemos, portanto, como Igreja de Cristo, coluna e firmeza da verdade, declarar em alto e bom tom, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus te abençoe no nome